primeira coisa que a gente tem que pensar em fazer um check-up regular é que a gente precisa de uma avaliação para entender que riscos à saúde a gente apresenta. Existem 3 tipos de prevenção. Prevenção primária, que é aquela onde o médico vai tentar identificar fatores de risco e tentar evitar que uma doença apareça. E isso é possível, a gente pode evitar o câncer de pulmão se a gente abandonar o tabagismo numa fase mais jovem. E várias doenças podem ser prevenidas, a gente evita que elas apareçam. Esta é a prevenção primária. Tem um segundo tipo de prevenção, que é a prevenção secundária, que é quando o paciente já tem uma doença, mas que às vezes ela está oculta. Por exemplo, uma neoplasia, o paciente pode ter um câncer de intestino, um câncer de próstata, um câncer de mama, e que a gente pode identificar eles numa fase muito precoce e tratar, evitando um agravo à saúde. Então a gente trata numa fase muito mais precoce da doença e o paciente fica melhor. Essa prevenção secundária também é muito importante e ela pode ser feita através de uma avaliação de rotina do médico. Outra coisa é a gente evitar agravos à saúde de doenças já estabelecidas, como diabetes, doença do coração. Se a gente tratar adequadamente colesterol, controle de glicemia, a gente evita que o paciente tenha perda visual, doença renal. Então a prevenção secundária é muito importante. E o terceiro tipo de prevenção que é feito de rotina nas consultas é a prevenção terciária, quando o paciente já tem um comprometimento de acordo com uma doença, por exemplo, uma sequela de um AVC. Ele teve um derrame e ficou com uma perda funcional, ficou com uma hemiplegia e às vezes a gente consegue reabilitar, evitar que aquela doença fique com aquele sintoma permanente, melhorar a qualidade de vida e melhorar a função do paciente. Então esta prevenção também é muito importante. Sempre é recomendado então uma avaliação médica periódica para que a gente faça esses passos e consiga evitar, tratar e melhorar quando a doença é estabelecida. É a prevenção em medicina. Então, se você quer manter saúde, a primeira coisa é consultas médicas periódicas. A gente precisa acompanhar e cuidar de todos esses aspectos para evitar o agravo relacionado às doenças. Segunda recomendação é manter hábitos de vida saudável, uma alimentação adequada, evitando excesso de gordura, excesso de carboidratos, comidas mais saudáveis, mais naturais, evita diversas doenças como diabetes, colesterol, obesidade. Então, uma alimentação adequada é muito importante. No idoso, atenção também ao consumo de proteínas. Ele normalmente tem perda de massa muscular, tem fraqueza, acaba tendo perdas funcionais por diminuição de força. Então, o consumo de proteínas adequado e de leite no idoso é muito importante. Além disso, a gente tem que evitar aquilo que você sabe que faz mal. Então, excesso de bebida, tabagismo, falta de atividade física, obesidade, a gente precisa combater e ter hábitos saudáveis para que não se tenha doença do coração, não tenha diabetes, não tenha problemas mais graves relacionados a essas patologias. Então, hábitos de vida saudáveis é muito importante. E por último, a vacinação. As crianças têm o calendário de vacinação, os adultos também e o idoso também precisa vacinar. A gente já tem uma evidência científica muito grande que vacinas previnem doenças infecciosas e tem disponível uma gama muito grande de vacinas que podem evitar problemas comuns no envelhecimento, como a pneumonia, tem uma vacina. A gripe, se a gente vacina o idoso contra a gripe, a gente evita agravos à saúde, às vezes evita uma pneumonia, evita uma perda funcional. Então, lembrar de procurar o médico, atualizar o calendário vacinal é muito importante.